Pedro, 1 de Pedro, irmãos, capítulo 2, versículo 9. Pedro, se aumentar só um pouquinho, Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Enquanto os irmãos procurem, já quero estar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade abençoada, né, que Ele nos concede nessa noite, de estarmos aqui para louvar, para engrandecer, exaltar o nome dEle, para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Já tivemos aqui oportunidades abençoadas, já tivemos aqui louvores abençoados, e é interessante, né, como o louvor prepara o nosso coração para a palavra. Prepara não somente o coração dos irmãos, mas prepara o coração do pregador também. Quando eu estava ali ouvindo os louvores, eu me senti mais forte para poder pregar essa palavra nessa noite. Me senti mais grato e comecei a refletir. Realmente nós temos motivos de sobra para agradecer ao nosso Senhor, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos aqui na presença dEle, já é mais do que motivo, né, para a gente estar engrandecendo o nome dEle, irmãos. Se tivesse acontecido alguma coisa, Deus o livre, né? Então nós estamos aqui, irmãos. Hoje foi um dia assim, meio corrido para mim também, para minha esposa, e a gente ali fica receoso, né, de não dar tempo de fazer as coisas, mas, irmãos, muitas vezes nos preocupamos à toa, porque Deus está no controle de tudo, né? É porque nós somos seres humanos, limitados, mas Deus, Ele está no barco, como foi dito nessa noite. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler só o 9. Só o 9. No finalzinho nós lemos o 10, no finalzinho da pregação. Então, irmãos, todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhoso, né, irmãos? Quem pode aplaudir, irmãos, essa palavra bem forte, porque aqui disse que nós somos a geração eleita, irmãos. Sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Os irmãos já podem se sentarem? Não fechem suas Bíblias, que nós vamos ler aqui mais algumas passagens para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de hoje nos ensina algo interessante. Eu quero aqui intitular essa palavra de quem somos e para que somos. Deu para pegar, irmãos? Quem somos e para que somos? Porque, irmãos, muitas vezes nós podemos, em alguma fase das nossas vidas, nos questionar, né? Qual o sentido da vida? Quem nunca se questionou assim? Qual o sentido, o verdadeiro sentido da vida, em algum momento? Muitas vezes, irmãos, podemos até questionar: por que Deus me criou? Qual o objetivo de Deus ter me trazido para este mundo? Tem muitas pessoas que perguntam assim: por que eu vim para este mundo? Para que eu vim para este mundo, irmãos? Então, este é um questionamento que muitas vezes as pessoas se fazem. Muitas vezes as pessoas não entendem esse sentido. Mas, irmão, saiba de uma coisa: eu e você, nós somos um projeto de Deus. Deus não errou. Deus, Ele não nos criou por acaso. Nós não somos um acidente de Deus, irmãos. Nós não somos um acidente. Muitas vezes, tem muitas pessoas aí, né, que acreditam que o ser humano, ele foi criado por acaso. Muitos acreditam, irmãos, que houve ali uma explosão, que houve ali um Big Bang, e ali tudo se criou, e ali tudo se formou do nada, do acaso. Mas nós que cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que não foi isso. Nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Criador, e Ele nos criou com um propósito. Então, quem somos e para que somos? Essa palavra aqui responde. Somente nesse versículo já responde essa pergunta. Então, primeiro, nós vamos aprender quem nós somos. Versículo 9, diz aqui, ó: vocês, porém, são geração eleita. Primeira coisa que esse versículo aqui vai nos ensinar é que nós somos uma geração e uma geração eleita. Irmãos, a Bíblia ensina, né,
que nós temos que reluzir, brilhar como astros, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração, irmãos, que está perdida aí nas trevas. O Filho de Deus, o cristão, tem que brilhar como astro no meio de uma geração corrompida. Então note que existe uma geração corrompida, mas aqui está dizendo que nós somos a geração eleita. Irmãos, quando um presidente, vai se eleger, ele tem que ganhar muitos votos, as pessoas têm que escolher ele, não é verdade? Então Deus, o próprio Deus, nos elegeu, o próprio Deus nos escolheu. Então isso já é motivo de sobras para a gente se alegrar na presença dele. Isso é motivo de sobras, irmãos, para a gente glorificar, louvar sempre o nome dele. Minha filha me chamou algo, minha filha falou algo aqui, falou algo que me chamou a atenção. Minha filha disse assim, é claro, tem algumas vezes que nós temos motivo sim para estar triste. Às vezes acontece alguma coisa ruim, às vezes acontece alguma coisa que nós não esperávamos. Isso é o motivo para nós ficarmos tristes. Mas, irmãos, estar sempre triste, estar sempre desanimado, se a gente permanecer sempre triste, se a gente estiver sempre desanimado ali, irmãos, com tantas bênçãos que o Senhor nos concede, aí nós já partimos para a ingratidão. Aí nós já partimos para a falta de reconhecimento de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, irmãos. Olha só, nós temos aqui a casa chamada casa de oração, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família. Os cultos são apenas 2 vezes na semana e uma vez no domingo. 2 vezes que nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para louvar e para agradecer a Deus por tudo. Já pensou se a gente chegar aqui toda vez desanimado? Se a gente chegar aqui toda vez triste, irmão? Eu penso o seguinte: quando nós estamos tristes, aí que nós deveríamos mesmo agradecer a Deus por a oportunidade que Ele nos dá de estar. Porque é aqui que Ele vai falar conosco, irmãos. É aqui que Ele vai renovar as nossas forças. Então, meus irmãos, 2 vezes que nós temos na semana para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Temos que chegar aqui, mesmo que passamos um momento difícil, mas temos que chegar dando glória ao Senhor, porque Deus, Ele se agrada de um coração que reconhece que Ele é tudo nas nossas vidas. Então nós somos a geração eleita. Segundo, irmãos, alguns mais estudiosos do que eu, da palavra, muitos dizem que a palavra de Deus deixa entender, que a palavra de Deus nos revela, que nós estamos vivendo a última geração. Depois dessa, já vai vir aí grande tribulação, aparecimento do anticristo, vai ter o arrebatamento da igreja e, por fim, a segunda vinda de Jesus. Muitos já acreditam que nós estamos na última geração. E nós somos essa geração que Deus elegeu. Agora nós vamos aprender aqui que Deus, Ele elege segundo a sua presciência. Ou seja, Ele tem um conhecimento prévio. Ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Ele sabe quem vai crer e quem não vai crer. Ele sabe quem vai estar na presença dele adorando Ele e quem não vai querer estar. Ele sabe quem vai perseverar até o fim e quem não vai perseverar. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele elege segundo a sua presciência. Então, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus, Ele nos dá a oportunidade. Deus, Ele nos dá essa oportunidade de ser essa geração eleita. O que mais nós somos? Esse versículo aqui vai nos ensinar. Além de geração eleita, nós somos sacerdócio real. Sacerdote significa aquele que intercede. Sacerdote, irmãos, ele pega ali as causas do povo e leva diante de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele já nos fez reis e sacerdotes nessa terra. Nós temos o papel de sermos sacerdotes na nossa casa, sacerdote na nossa família, pegar ali as causas da nossa família, levar diante de Deus. Nós temos o papel de sermos sacerdotes também uns dos outros, pegarmos as causas aqui dos irmãos, levar diante de Deus. Nós temos o papel de sermos sacerdotes até mesmo neste mundo, irmãos, interceder por essas vidas também, que estão aí afastadas sem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, pegar as causas do povo e levar diante de Deus. Esse é o papel do sacerdote e Deus nos fez também sacerdócio real. Aqui vai dizer também que nós somos uma nação santa, no sentido de separada, não no sentido de ser perfeito,
Porque todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos os nossos defeitos. Então, nação santa no sentido de sermos separados. Deus, Ele nos tirou deste mundo de trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então note, irmãos, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele não faz por acaso, Ele não faz à toa. Nós sempre estamos estudando aqui no estudo bíblico, e eu sempre estou falando, irmãos, que tudo que é criado para um propósito, irmãos. Nada é feito por acaso. Sempre eu dou o exemplo do microfone. Esse microfone foi criado para um propósito. Se ele não servir mais para um propósito, por exemplo, se ele estragar, eu vou tentar consertar ele, irmãos. Vou tentar ali fazer uma manutenção, consertar, para que ele volte a servir aquele propósito para o qual ele foi criado. Agora, se o microfone não tiver mais conserto, aí o que acontece? Ele perde a sua utilidade, irmãos. O que acontece com um ser humano que não quer viver o propósito de Deus? Ele perde a sua utilidade. A Bíblia fala bem claro que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo, porque perdeu a sua utilidade. Então, olha a importância de nós entendermos também que nós fomos criados para um propósito e nós vivermos esse propósito. Porque, irmãos, primeiramente essa palavra aqui está dizendo, está nos ensinando quem nós somos. E é muito importante nós sabermos quem nós somos. Porque muitas vezes nós podemos pensar que nós sabemos quem nós somos, mas na verdade não sabemos. Vou dar um exemplo aqui. Eu passei a minha vida, até os 37 anos da minha vida, eu não conheci o meu pai. Não conheci o meu pai pessoalmente, né? Por circunstâncias da vida aí, eu cresci separado do meu pai. Apenas minha avó e minha mãe me criaram. Então tinha muitas características minhas, irmãos, que eu não entendia. Personalidade, né, temperamento, o meu jeito e até mesmo o chamado de Deus na minha vida, eu não entendia. Às vezes eu me perguntava, será porque eu sou assim? Aí às vezes nossos parentes falam, esse menino puxou não sei quem. Esse menino puxou a avó, ou esse menino puxou a mãe. Então tinha algumas características minhas que eu não entendia. Só que aí, irmãos, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de conhecer não o meu pai, porque o meu pai, quando nós fomos ali querer descobrir onde ele estava, nós descobrimos que meu pai já havia falecido. Então eu tive a oportunidade de conhecer não o meu pai, mas eu tive a oportunidade de conhecer os meus irmãos. Tive a oportunidade de conhecer o meu irmão mais velho, meus irmãos por parte de pai. E ali meus irmãos foram contando as histórias sobre o meu pai. E ali meus irmãos foram ali mostrando fotos sobre o meu pai. E até me deram, né, um DVD de pregações do meu pai. E ali quando eles contavam o jeito que era o meu pai, aí eu comecei a me conhecer melhor. Aí eu comecei a entender, agora eu entendo porque eu tenho essa personalidade. Agora eu entendo porque eu tenho certas características. Eu tenho certas características porque meu pai também tem essas características. Ou seja, irmãos, eu tenho certa semelhança com o meu pai, né? Não apenas semelhanças físicas, mas eu tenho também outras semelhanças com o meu pai também. Então note que quando eu conheci o meu pai, mesmo não sendo diretamente, conheci o meu pai sabendo da história dele, note que quando eu comecei a conhecer meu pai mais, aí eu comecei a me conhecer melhor. Eu comecei a entender mais sobre minha vida e comecei a me conhecer melhor. Sabia, irmãos, que com Deus também é assim? Com Deus, que se nós queremos realmente nos conhecer, nós temos que conhecer quem é o nosso Criador, para podermos realmente nos conhecer. Certa vez, Jesus ele estava perguntando ali, quem os homens dizem que eu sou? E ali os discípulos falaram, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus perguntou para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, né? Pedro falou, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, né? Jesus até falou, parabéns Pedro, mas não foi carne nem sangue quem te revelou. Quem te revelou foi o Espírito Santo, foi meu Pai que está nos céus. E aí logo depois disso, aí Jesus falou, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então note que Pedro teve a revelação de quem Jesus era, e aí Jesus revelou quem Pedro era.
Então, para que nós sabermos quem realmente nós somos, primeiro nós temos que conhecer o nosso Criador. Temos que ter a revelação de quem Deus é, para nós entendermos quem nós somos. Quando eu estava no mundão, eu passei tanto tempo com as pessoas falando assim, ó, ah, isso aí é um pé inchado. Ah, isso aí é um pé inchado. Ah, isso aí não vai dar em nada não. Isso aí é um sem futuro. Irmãos, a gente ouve tanto isso que a gente passa até a ficar acreditando, né? Ah, isso aí é um pé inchado. Eu já estava quase acreditando que eu era um pé inchado mesmo e que não tinha mais jeito. De tanto uma pessoa ouvir assim no mundo, você é um fracassado, você não vai conseguir, você não vai vencer. A pessoa pode acreditar nisso, irmãos. Ah, eu acho que eu nunca vou vencer mesmo, não. Eu acho que realmente eu sou um fracassado, irmãos. A Bíblia fala, assim como imagina na sua alma, assim ela é. Então passei muito tempo sem saber quem eu realmente era. Agora na presença de Deus, agora conhecendo o meu Pai e conhecendo o meu Criador, é que eu estou aprendendo a me conhecer mais e estou tendo a revelação de quem eu realmente sou. Agora eu descobri que eu não sou um pé inchado. Agora eu descobri que eu sou um filho de Deus, chamado para servir a Ele e para ser usado nessa terra. Então, irmãos, o filho só sabe realmente quem ele é quando ele conhece o seu Pai. Passei a me conhecer melhor quando eu passei a conhecer meu Pai. Se nós queremos nos conhecer melhor, nós temos que conhecer melhor Deus. Então nós fomos criados como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como uma nação santa, e olha só que maravilhoso, nós somos um povo exclusivo de Deus. Olha, irmãos, Deus ele tem ciúmes, Deus ele quer exclusividade. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Então Deus, ele não quer só prioridade, né? Ele quer também exclusividade, ele quer ser o primeiro e o único. Mas note que ele também nos trata com exclusividade. Nós somos um povo exclusivo dele. A Bíblia vai nos ensinar que nós fomos comprados por ele, irmãos. E não foi por ouro, não foi por prata, não foi por dólar, não foi por real, não foi por pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Não é qualquer sangue não, irmãos. Nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Um sangue puro, um sangue poderoso para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Um sangue que não era um sangue contaminado. Um sangue, irmãos, que só basta uma gota do sangue dele para nos lavar por inteiro. Só basta uma gotinha do sangue de Jesus para lavar toda a humanidade. Já bastava só uma gotinha do sangue puro, um sangue sem pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele derramou foi todo o seu sangue por todos nós, irmãos. A palavra de Deus vai nos ensinar isso, que ele derramou todo o seu sangue por todos nós. Quando Jesus já estava ali totalmente sem sangue, desidratado, irmãos, perdendo todo o seu sangue, vai dizer que ele ainda foi transpassado e ali saiu, né, o resto da água que tinha no corpo dele e o resto do sangue que tinha no corpo dele, ele perdeu todo o seu sangue. Sabia, Alice, que você já é coberta totalmente pelo sangue de Jesus? Nessa terra, nós precisamos de sangue para viver. Nós precisamos de um sangue limpo para viver bem, para ter saúde nessa terra. Mas, irmãos, nós já estamos cobertos com o sangue mais limpo que existe no mundo e o sangue mais poderoso que existe no mundo. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê coberto pelo sangue de Jesus. É por isso que o diabo não tem poder mais para nos acusar. Porque o diabo ele é acusador, está 24 horas lá diante de Deus. Ó, está vendo ele aí? Olha o que ele fez, está vendo isso aí? Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. Mas quando Deus olha para nós, ele nos vê ali totalmente coberto do sangue de Jesus. Então Deus não vê pecado, Deus vê ali uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. É claro que isso tem que vir acompanhado de arrependimento e de fé. Porque senão, não vai passar de conversa, né, irmãos? Não vai passar de coisas ilusórias. Tem que vir acompanhado de evidências. Então, nós descobrimos quem nós somos. Agora nós vamos descobrir para que nós somos. Por que Deus nos criou? Por que Deus nos formou? Por que Deus nos fez assim? Na parte A nos ensina quem nós somos desse versículo. Mas na parte B vai nos ensinar para que nós somos. Olha só a parte B aqui, irmãos, ó. Nós somos um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então note que Deus ele nos salva, mas ele nos salva para um propósito.
Aqui está falando para anunciar as grandezas. Em algumas traduções dos irmãos, vai falar assim, né? Para anunciar as virtudes. Não é isso? Do nosso Deus? As virtudes. Então, irmãos, nós fomos salvos para algo. Nós fomos salvos para anunciar as grandezas do nosso Deus, irmãos. Anunciar, proclamar, pregar, fazer o id. Nós não fomos salvos para viver numa zona de conforto. Nós não fomos salvos, irmãos, para vivermos apenas satisfazendo os nossos próprios interesses, não. Nós não fomos salvos para viver uma vida aí numa zona de conforto, irmãos. O mundo se acabando. E muitas vezes nós pensando, não, isso não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Não, isso aí não é problema meu. Não, irmãos, nós fomos salvos para anunciar as grandezas de Deus. Jesus, a primeira ordem que ele deu para os discípulos quando ele morreu e depois ressuscitou, a primeira ordem que ele deu para os discípulos foi: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregai a todas as criaturas. Jesus não nos salvou para nós ficarmos sentados no sofá, só assistindo televisão, ou talvez de frente a uma internet, de frente a um computador, de frente a um celular. Jesus não nos salvou para nós sermos apenas espectadores, ficarmos só sentados, ouvindo. E Jesus não nos salvou, irmãos, olha só, isso é forte. Jesus não nos salvou para nós apenas estarmos adorando, cultuando. A adoração também faz parte. Mas não é só adoração. É adoração e serviço. Já estudamos sobre isso. Adoração e serviço. Vou mostrar na Bíblia. Os irmãos já devem ter lido aqui a passagem onde Jesus estava ali no Monte da Transfiguração. Onde Jesus se transfigurou. Vai dizer ali que estava ali Pedro, Tiago e João. E eles subiram no monte. Quando eles subiram no monte, eles tiveram ali uma experiência sobrenatural. Eles viram ali que Jesus ele se transfigurou. E ele vai dizer que apareceu Moisés e apareceu Elias. Imagine, irmãos, você sobe no monte, Jesus se transfigura, se transforma ali em luz, em algo muito bonito. Vai dizer que as roupas de Jesus pareciam roupas mais brancas que qualquer lavandeiro dessa terra poderia lavar, né? Nem a melhor lavanderia dessa terra poderia deixar uma roupa tão branca como ficou a roupa de Jesus, aquela luz brilhando ali. Aí vai dizer que foi uma visão maravilhosa. Vai dizer ali que foi uma sensação tão boa. O poder de Deus ali que os discípulos sentiram foi algo tão bom, que ali Pedro falou assim: nossa, Senhor, é tão bom estar aqui. Nossa, esse lugar aqui está tão bom que dá vontade de ficar aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos construir 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, e vamos ficar aqui mesmo. Mas, irmãos, esse não era o plano de Deus. Eles estavam em cima do monte, lá em cima do monte. Mas embaixo daquela montanha, embaixo daquele monte, irmãos, estava ali um pai que estava com seu filho há muitos anos, que esse filho estava endemoniado. E sabe o que Jesus fez? Jesus não ficou no monte. Jesus ali convocou os discípulos e eles desceram do monte para socorrer aquela vida, para fazer a obra, para fazer o serviço que tinha que ser feito. Porque, irmãos, comparando com os nossos tempos, é muito bom estar na casa de Deus, adorar o Senhor, louvar, engrandecer, sentir o poder de Deus. Quantas vezes, né, nós estamos no culto aqui, sentimos a presença, é algo muito bom. Muitas vezes tem os festejos também, né? Muitas vezes tem aí as festas que nós fazemos, irmãos. Muitas vezes tem uns congressos, grandes congressos, cultos avivados, aniversário, né? Igual teve o culto de jovens aí. Vigílias, são cultos muito bons. A gente sente a presença de Deus, a gente sente o poder de Deus. Mas, irmãos, não é só para isso que Deus nos chamou. Não é só para cultuar na igreja. Deus nos chamou também para ir onde os outros não querem ir. Deus nos chamou para ir para lugares que muitos não estão querendo ir mais. Assim como os discípulos tiveram que descer do monte para ir atrás daquela vida que estava precisando, muitas vezes nós temos que sair das 4 paredes, irmãos. Sair do local de adoração para estar indo também socorrer vidas que estão precisando também. Então note que Deus nos criou, não foi somente para adorar. É claro que Deus nos criou para adorar, mas não somente para isso. Mas envolve adoração e serviço também, irmãos. Fazer o id do Senhor, cumprir com esse chamado que é o id. Então Deus ele nos chamou para anunciar as virtudes.
Olha só, irmãos, como Deus sempre nos cria e nos chama para algo. Vou estar voltando aqui no capítulo 1, ó. Capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, irmãos. Capítulo 1, versículo 2. Olha o que vai dizer também, ó. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai. Ou presciência, né? Conhecimento prévio. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Olha só, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para, olha o para aí, ó, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então nós sempre somos chamados para algo. Olha só também no versículo 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, meus irmãos, olha só, Deus, Ele sempre nos chama para algo. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia também vai dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Ele nos preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós poderíamos citar também João 15,16. O que vai dizer em João 15,16? Jesus fala ali, ó, não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que deis frutos, e esses frutos permaneçam para sempre. Então sempre tem um para. Meu filho, eu te criei para isso. Meu filho, eu te chamei para isso. Meu filho, eu te separei para isso. Meu filho, eu te abençoei para isso. Quer ver uma coisa interessante, irmãos? Chamado de Abraão. Vou lá para Gênesis 12. Ó. Olha o chamado de Abraão, que coisa interessante. Chamado de Abraão vai comprovar tudo isso aqui que nós estamos falando, irmãos. Gênesis capítulo 12. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão ali, um homem chamado por Deus. Mas ele foi chamado também para algo. Olha só, Gênesis capítulo 12, o que vai dizer. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Em algumas traduções vai dizer, sê tu uma bênção. Então note, meus irmãos, Deus nos abençoa, na verdade. Aqui Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te tornar grande. Abraão, eu vou te abençoar, eu te abençoarei. Só que não parou por aí. Deus falou, sê tu uma bênção. Você vai ser uma bênção. Quer saber de uma coisa, irmãos? Nós não somos abençoados apenas quando nós recebemos bênção de Deus, não. Nós somos abençoados quando nós nos tornamos uma bênção. Deu para entender, irmãos? Nós não somos abençoados apenas quando recebemos bênçãos. Nós somos abençoados quando nós nos tornamos uma bênção. Aí nós somos abençoados. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, essa mesma história de Abraão, lá em Hebreus vai dizer que Deus falou assim, ó, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei, irmãos. Então, o ser humano, o Filho de Deus, foi chamado para algo, e este algo é para ser um canal de bênção nessa terra. É que através da minha e da sua vida, nós possamos alcançar também outras vidas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja em locais, como eu disse, onde ninguém quer ir, mas nós fomos chamados também para sermos canais de bênção nessa terra. Porque nós temos que tomar cuidado, irmãos. Existe um evangelho que está sendo pregado aí que distorcem as coisas. Um evangelho que fala assim, ó, venha para Jesus te abençoar, para Jesus te dar casa, para Jesus te dar carro, para Jesus te dar casamento, te dar um marido, para Jesus resolver todos os seus problemas, e as pessoas pensam que é só isso. Se a gente perguntar, por que você entregou sua vida para Jesus? Ah, eu entreguei porque eu quero ser abençoado. Ah, eu entreguei porque eu quero a minha bênção. É a minha bênção. E muitas vezes anuncia desse jeito. Você que quer algo de Deus, você que quer receber algo de Deus, vá para a igreja.
Então só fala de receber, né? Não fala de doar. Por que não fala? Você que quer ser um canal de bênção, você que quer alcançar almas, você que quer ser um pescador de homens, venha para Jesus. Você que quer ser a diferença, venha para Jesus. E aí, meus irmãos, através desse evangelho, muitas vezes as pessoas se tornam interesseiras e se tornam egoístas. Só buscam a Jesus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer, porque está sendo ensinado assim. Por que existe uma geração assim? Porque está sendo ensinado assim. Nós não vemos na igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos e em diante, irmãos, nós não vemos esse tipo de pregação. A pregação que nós vemos na igreja primitiva é essa: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ir por toda parte da terra, pela Judéia, vocês vão andar pela Galiléia, vocês vão andar por Samaria e por todas as partes do mundo, sendo minhas testemunhas. Nós não vemos sendo pregado teologia da prosperidade na igreja primitiva. Nós víamos sim sendo pregado, irmãos, divisão dos bens, repartir o que tinha com o seu próximo. Nós vemos sendo pregado, irmãos, que a igreja tinha que ser uma igreja de oração, uma igreja de poder, uma igreja de adoração. Nós estamos vivendo uma frieza espiritual, eu acredito como nunca se houve antes. Graças a Deus ainda tem os fiéis, ainda tem os perseverantes, tem aqueles que se esforçam, graças a Deus ainda tem, irmãos. Mas a frieza espiritual está aí. Olha só, quase toda semana surge aí uma história de uma variante dessa Covid diferente. É Delta, agora é Omicron e depois vem outro nome aí. Quase toda semana. Quantas vidas não foram ceifadas? Eu ouvi hoje um pastor explicando, ele estudou sobre isso. Um pastor estava falando, ó, eu estudei todas as pestes que já teve nessa terra. Essa peste que está tendo agora, está sendo a pior de todas as pestes que já teve. A humanidade nunca viu isso. Às vezes é porque a imprensa não fala muito, porque tem um plano aí por trás disso tudo, que eles não querem que o povo saiba. Tudo isso aí também é um plano do anticristo sendo arquitetado. Então eles não vão alarmar muito também não. O que eles querem revelar, eles revelam. O que eles querem distorcer, eles distorcem. E o que eles querem esconder, eles escondem também. Mas segundo esse pastor, ele estudou sobre isso. Ele falou que essa está sendo a pior de todas as pestes, que a humanidade nunca viu algo semelhante a isso. E já teve muitas pestes aí também, né, que matou milhares e milhares de pessoas, mas diz que essa está sendo pior. E sabe o que nós vemos? Nós vemos ainda, irmãos, grande parte do povo não querendo buscar a Deus. Nós vemos as pessoas da mesma maneira que estavam antes da pandemia, quando falavam, não, depois da pandemia vou colocar a minha vida no altar. Está acabando a pandemia aí, né? Já está voltando tudo ao normal. E as pessoas ainda não se decidem. As pessoas ainda estão em cima do muro. E o que é pior, muitos que estavam na presença de Deus retrocederam e agora voltaram para os mesmos pecados que praticavam antes. Isso é preocupante. Então nós temos uma missão de anunciar, de pregar o verdadeiro evangelho. Ah, pastor, mas as pessoas não vão gostar não. Irmãos, mesmo que não goste, é a palavra da verdade. Ah, pastor, mas se falar assim as pessoas vão sair da igreja. Irmãos, nós não fomos chamados para encher a igreja. Nós fomos chamados para povoar os céus. Se a igreja estiver cheia, amém, é uma bênção. Mas se a igreja não estiver cheia, pelo menos que tenha a palavra da verdade pregada. E nós temos que ter cuidado, porque nós estamos numa guerra. Nós não podemos ser uma geração mimada. Se nós formos uma geração mimada, irmãos, nós não vamos conseguir chegar até o fim. Estão colocando aí vários apelidos nos crentes. Estão chamando os crentes aí de crente Nutella, crente mimimi. Estão falando aí que agora existe um evangelho, o evangelho dos ursinhos carinhosos. Por quê, irmãos? Porque estão amenizando as coisas. Porque falta batista nessa terra para pregar o evangelho do arrependimento. Aí às vezes é tudo muito bonitinho. É tudo muito bonitinho, irmãos, mas não é a realidade. O diabo está matando, roubando e destruindo. A Bíblia fala aqui para a gente anunciar as virtudes de Deus. A virtude de Deus, quais são as virtudes de Deus? O amor. Deus é amor. Este amor maravilhoso que nos perdoa, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, que nos ama mesmo nós sendo cheios de defeitos, cheios de pecado, Ele nos ama. Essa é a virtude de Deus, o amor. Nós fomos chamados para pregar a graça de Deus também, ensinar a graça, proclamar a graça de Deus.
Essa graça maravilhosa que é um dom gratuito e imerecido. Nós não merecemos, nós só estamos aqui pela graça, irmãos. Fomos chamados para falar da graça, mas nós fomos chamados também para falar da justiça, irmãos. Porque a justiça de Deus também é uma virtude. Deus, Ele é um Deus justo, e Ele vai julgar com justiça. Ele não vai, irmãos, justificar a injustiça. O justo é aquele que pratica a justiça. Não é por merecimento, é porque Jesus nos declarou justos. Mas o justo pratica a justiça. Não adianta dizer que eu posso passar o resto da minha vida praticando a injustiça e no final tudo vai dar certo. Não vai dar errado, irmãos. Então nós temos que pregar o amor, sim, mas também lembrar da justiça. Não tem uma música que diz isso? Pregadores de rosas, pregue a justiça também. Pregue que Deus é amor, Ele é amor. Pregadores de rosas, né? Pregue os espinhos também, não é isso? Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas Ele é justiça também, irmãos. Então, nós temos uma responsabilidade também de tocar a trombeta, de alertar, porque senão muitos sangues, irmãos, podem ser cobrados das nossas mãos. Muitos sangues podem ficar nas nossas mãos. Lá em Ezequiel capítulo 3 vai falar sobre isso, sobre o atalaia. Vai dizer que se o atalaia não falar para o ímpio, que o ímpio está ali em pecado, falar do pecado para o ímpio, se o ímpio morrer no seu pecado, o sangue vai ser cobrado do atalaia. Se ele falar do ímpio sobre o seu pecado e o ímpio se arrepender, irmãos, ele ganhou. Agora, se ele falar para o ímpio do seu pecado e o ímpio continuar no pecado e morrer, o sangue não vai ser cobrado da mão dele. Agora, se ele se omitir, se ele calar, se ele se acovardar, aquele sangue vai ser cobrado da mão dele. Então, muitas vezes, pastor, mas o Senhor desagradou. Irmãos, nós não podemos desagradar a Deus, irmãos. É claro que nós temos que ter uma sabedoria. Temos que buscar de Deus, sim, uma sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria, ela prega a verdade. É claro que nós temos que ter amor, claro que nós temos que amar. Mas quem ama, alerta. Se você vê o seu filho ali, seu filho está indo para o caminho errado, seu filho ali vai se prejudicar com aquilo, seu filho vai se dar mal, você ama o seu filho, você vai ali, você vai alertar e se for preciso você vai dar uma bronca. E se for preciso até uma surra você vai dar. Então, meus irmãos, quem ama, não se omite. Quem ama prega, quem ama fala o que tinha que falar. Na quarta-feira, na terça-feira, né, nós tivemos um estudo bíblico aqui, e eu li uma passagem. Essa passagem foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou ela. Foi Jesus que falou ali a parábola, né? A parábola dos talentos. Foi Jesus que contou essa parábola. No final da parábola dos talentos, Jesus fala assim, ó: servo mau e negligente. Você foi infiel no pouco, né? Você sabia que eu era um senhor que colho onde não plantei. Por que você não guardou os talentos ali no banco, né? Tem toda aquela história ali. E no final vai falar assim, ó: servo mau e negligente. Pega esse servo e lance ele nas trevas exteriores, onde há choros e ranger de dentes. Olha só, irmãos, quem falou isso? Jesus. Ou seja, Jesus, ele falava o que tinha que ser falado. Jesus, ele pregava o que tinha que ser pregado, meus irmãos. E nem sempre, né, as pessoas ficavam mesmo não. Às vezes ia saindo ali um por um, e ele perguntava para os discípulos: e vocês, não vão também não? Porque a pregação é essa. Eu não posso mudar a pregação. Eu não posso aqui distorcer. Não posso aqui inventar mentiras, fábulas, mitos. A Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina, terão comichões nos ouvidos, não suportarão a verdade. E ali as pessoas vão ajuntar mestres para si, que fale segundo as suas próprias consciências, ou segundo as suas próprias vontades, ou seja, que fala aquilo que elas querem ouvir. Aí fala que aquelas pessoas, elas voltarão para as fábulas e para os mitos, ou seja, elas voltarão para as mentiras. Não vão suportar a verdade. Ah, não, a verdade eu não quero ouvir mais isso. Eu não quero ouvir isso não, eu quero só ouvir que Deus está dando e que Deus está fazendo, da caneta de ouro, do carro. Eu quero ouvir só que Deus vai me dar, que Deus vai me abençoar. Agora, se falar de arrependimento, de mudança de vida, de colocar a vida no altar, isso eu não quero não. Eu vou atrás dos falsos profetas, porque os falsos profetas têm uma mensagem bonitinha. Pode ser bonitinha, irmãos, mas leva para o inferno. As mensagens dos profetas muitas vezes são duras. Nós estamos estudando muito sobre isso.
São mensagens duras, mas são mensagens de vida eterna. Quando Jesus falou para os discípulos: e vocês não vão também não? Aí Pedro olhou para Jesus e falou: para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? É o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Senhor, é uma palavra dura. Muitas vezes nós nem entendemos, mas é o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Irmãos. Então, nós temos aqui agradecer a Deus, quando Deus ainda levanta profetas, quando Deus levanta um ministério que ainda prega a palavra, sem distorção, sem mentira. Nós temos aqui agradecer a Deus. Como eu falei, o mundo está vivendo uma frieza espiritual como nunca se viu antes. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala sobre apostasia. Apostasia é o último estado do homem. É quando o homem abandona a fé de vez. A fé verdadeira. Quando deixa de crer, quando não crê mais e abandona a fé verdadeira. Aí já era, irmãos. Aí é o último estado do homem. Porque a Bíblia vai falar que a mente fica cauterizada. E o que é uma mente cauterizada? Ah, pastor, esse pecadinho aqui não tem nada a ver, não. A pessoa começa a pecar e acha que não tem problema nenhum, irmão. Não, isso aqui não vai dar em nada, não. Ah, não vai acontecer nada de ruim. Não, isso aqui não tem nada a ver. Mente cauterizada não sente mais. Olha, irmãos, eu acompanhei um caso, porque eu sou pastor, e a gente acha importante acompanhar essas coisas. Eu acompanhei um caso, irmãos, de um pastor também, que está aí, irmãos, provocando um escândalo atrás do outro. Ele está provocando um escândalo atrás do outro. E ele está aproveitando o poder que ele tem para oprimir as pessoas, para colocar medo nas pessoas, para fazer medo nas pessoas. Fala, se abrir a boca, vai ter consequências. Ameaças. Liga para pessoas para ficar ameaçando as outras pessoas que sabem do que ele está praticando. Cometendo mentiras, cometendo adultério, cometendo todo tipo de coisa que os irmãos podem pensar, desvio de dinheiro. E ali já, tudo ali comprovado, irmãos, áudios, texto, tudo ali comprovado. E no lugar dele se arrepender, irmãos, ele está ameaçando, ele está mantendo uma postura ali soberba. Sabe por quê? A própria pessoa que denunciou esse pastor, a própria pessoa que denunciou falou, ó, não adianta, ele já está com essa mente cauterizada, a mente dele já está cauterizada. Ou seja, ele acha que não é errado. Ele não vê erro naquilo, ou ele pensa que não vai acontecer nada, que não tem nada de errado e que não vai acontecer nada. A mente foi cauterizada, peca e já não sente mais. A consciência não acusa, não sente mais tristeza por isso, não sente mais dor por isso. Então acompanhei esse caso, irmãos, o coração chega a ficar apertado. Falei, meu Deus do céu, esse é o último estado do homem. Está vivo ainda? Pode se arrepender? Pode. Mas nós não vemos arrependimento naquilo ali, irmãos. Então é a mente cauterizada. Então note, com tanta coisa acontecendo, e muitas vezes nós vemos, né, tanto desprezo pelas coisas de Deus, tanto desprezo pela palavra, tanto desprezo pela adoração, irmãos. Às vezes a pessoa rejeitando, às vezes desprezando. Às vezes nós estamos dando valor em tantas coisas, estamos dando importância para tantas coisas, mas muitas vezes as coisas de Deus estão ficando de lado. Eu fico observando aqui esses jovens, eles têm se esforçado tanto. Eles vêm para a igreja 1 hora antes, 1h30 antes, 2 horas antes. Não é fácil para um grupo de louvor. Às vezes o grupo de louvor está ali, né, com a formação, as pessoas saem do grupo de louvor. Eu sei que eles ficam tristes, eles se esforçam bastante. E quando começa o culto, quando começa a hora deles louvarem, não importa quantas pessoas tem na igreja, eles louvam da mesma maneira. Agora, vocês acham que muitas vezes eles não louvam com o coração apertado? Não. Louvam, irmãos. É como eu falei, muitas vezes nós temos motivos para ficar triste. Muitas vezes nós ouvimos os irmãos falando, né? Pastor, estou desanimado, estou triste. Agora imagina as lideranças, quem está na frente das obras também. Não estou falando só aqui não. Estou falando em todos os lugares. Pastores muitas vezes fazendo a obra gemendo. Pastores muitas vezes se esforçando tanto. Aí quando chega na igreja, muitas vezes o pastor vê tanta indiferença, tanto desprezo com tanto esforço, né, irmãos? Então fácil não é. Pastor, nós temos que nos alegrar sim. Só que nós somos seres humanos de carne e osso, irmãos. Não é fácil. Mas graças a Deus, irmãos, quem nos dá força é Deus. Quem renova as nossas forças é Deus. Vamos dar força para essa nova geração. Nós somos mais velhos, né, mais experientes. Muitas vezes nós conseguimos até suportar mais.
Agora não é fácil para uma criança. As crianças aí, ó, sempre nos cultos. As crianças, sempre nos cultos, é uma bênção. As crianças, né? Hoje em dia eu vejo uma nova geração que Deus está levantando de crianças e de jovens. Às vezes tem mais crianças que jovens, né? Buscando a Deus em alguns lares, em algumas famílias. Às vezes tem mais crianças do que adultos, né? Eu falei mais crianças que jovens? Errei, né? Às vezes tem mais crianças que adultos, irmãos. Num lar, numa família, né? Buscando a Deus. Então essa nova geração precisa da nossa força, precisa do nosso incentivo. Nós precisamos somar força para ajudar. Foi orado aqui, né? Que a igreja venha ter união. Precisamos de união, irmãos. Precisamos estar juntos, fortalecendo uns aos outros. Não é fácil para ninguém. Todos os cultos aqui eu sei, os irmãos vão trabalhar. Chegam muitas vezes cansados, enfrentam ônibus lotado. Chegam cansados. Quando chega na igreja, a gente quer ter a força da igreja também. Para a gente se sentir mais forte. Os irmãos na consagração, eu sei que não é fácil, irmãos. Na consagração, acordar cedo, levantar cedo ali, enfrentar esse tempo chuvoso, para estar aqui na consagração, orando. Com pouca gente, né? Porque o culto de oração não é culto que vem muita gente. Então com pouca gente, está aqui orando, recebendo muitas vezes retaliações, setas do inimigo, porque recebe. Então não é fácil também não, irmãos. Então nós temos que valorizar essas vidas que Deus levanta, valorizar essas pessoas e ajudar, somar forças, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos uma família e nós somos um corpo, irmãos. O corpo está para somar, para ajudar, para fortalecer. Já percebeu que todos os membros do nosso corpo são importantes? Olha o dedo mindinho. O dedo mindinho às vezes pode falar, mas um dedinho desse tamanhozinho, irmãos, o dedo mindinho faz coisas que os outros dedos não conseguem fazer, né? Já demos o exemplo aqui. Tira coisas de lugares onde os outros não conseguem. Alcança lugares que os outros não conseguem. Olha o dedão do pé, o polegar. Ah, pastor William, mas é só um polegar. É? Se você perder o polegar, você perde o equilíbrio. É perigoso você andar mancando e cair no chão, porque você perde o equilíbrio. Então todos os membros são importantes e todos os membros fortalecem uns aos outros. Todos os membros ajudam o corpo, irmãos. Então nós temos que orar mais, fazer mais propósitos por união. Última vez que eu fui fazer um propósito por união, irmãos, aconteceu umas coisas meio estranhas. Fiquei calado, coloquei nas mãos de Deus, mas falei, Senhor, está acontecendo algumas coisas estranhas. Mas está nas mãos do Senhor. Mas é propósito por quê? Por união. Porque Jesus, na oração sacerdotal, João 17, o que ele mais pediu ali foi união. Pai, que eles sejam um. Pai, que todos sejam um. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que todos sejam um. Foi uma coisa que ele mais pediu, foi união. Então temos que orar, irmãos. Então nós aprendemos aqui o que somos e para que somos. Nós fomos criados para anunciar as virtudes de Deus. Nós fomos criados para adorar o Senhor. E nós fomos criados para fazer a diferença nessa geração, irmãos. Então que Deus nos ajude, irmãos. Porque o mundo está indo de mal a pior. É muito triste ver uma criança, né, sem o apoio dos pais para ir para a igreja. É muito triste ver um jovem que outrora estava louvando, adorando a Deus, irmãos, se entregando novamente para o pecado. Ah, pastor William, mas vai se arrepender? Pode se arrepender. Eu creio que sim. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Isso é para se preocupar sim, irmãos. É para entristecer sim, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nesse dia de hoje tem muitos jovens perdendo a vida. E aqueles que estão perdendo a vida sem Jesus? Então nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade não é só de receber. A responsabilidade é de oferecer também. Mas saiba de uma coisa, saia daqui agradecendo ao Senhor, irmãos. Porque aqui diz, ó, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E só para encerrar, olha o versículo 10, ó. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E a melhor maneira de agradecer essa misericórdia é sermos misericordiosos também, fazendo algo, irmãos, para alcançar mais vidas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Essa foi a palavra de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir para que os irmãos venham aplaudir bem forte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, porque essa palavra é digna de toda aceitação, irmãos. Irmãos, eu não prego o que eu quero, porque se eu pregasse o que eu quero, eu ia ficar aqui só, arrancando aplausos dos irmãos. Eu prego aquilo que Deus coloca no coração, aquilo que Deus nos orienta, a pregar, a necessidade que Deus coloca aí em cada culto, em cada pregação.